Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui no canal do YouTube. Hoje, com a finalidade de resolver questões da disciplina de Direito Administrativo com o tema Agentes Públicos. Esse tema que é muito cobrado em prova e, é claro, você precisa conhecer a fundo. Mas antes da gente começar a corrigir as questões, eu quero primeiro te fazer um convite. As questões que nós vamos resolver foram disponibilizadas previamente no meu canal do Telegram e é fácil de você ter acesso. O link está aqui na descrição do vídeo, basta clicar, é gratuito e você poderá então participar recebendo todo o meu conteúdo. E também um segundo convite que eu quero fazer é que até meia-noite de hoje as inscrições para a comunidade 24/7 estão abertas e em valor promocional. Quem não conhece, a comunidade 24/7 é uma reunião de cursos e treinamentos que foram realizados por mim na modalidade online. São basicamente 9 cursos, 2 treinamentos, além de uma mentoria comigo uma vez por mês, durante um ano. E tudo isso pelo valor de R$ 297 até hoje. Por mês dá cerca de R$ 30, mais barato do que uma pizza, para você ter acesso a direito constitucional começando do zero, direito administrativo começando do zero, como se preparar para a seleção de mestrado, como se preparar para escrever um TCC, como escrever artigo e publicar, enfim, um monte de coisa à sua disposição, além de um treinamento fantástico de oratória e de inteligência emocional. E aí, o link para você também fazer a sua inscrição para a comunidade 24/7 está na descrição do vídeo, não perca, tá bom? Então vamos lá, corrigir aqui as nossas questões de concurso com o tema Agentes Públicos. Logo de início eu quero te falar o seguinte, esse tema ele é muito cobrado em toda a prova de concurso, por quê? Porque se pressupõe que o cara que vai fazer concurso, ele minimamente entenda sobre o regime jurídico que incide sobre ele. Ou seja, sobre a lei que trata do regime jurídico dos servidores públicos, sobre o regime disciplinar, possíveis infrações que ele possa cometer, ele tem que conhecer. Então, as bancas sempre exigirão conhecimento sobre esse tópico. Pode ter certeza, gente. Não haverá um concurso em que agentes públicos não será tema, pelo menos não da área jurídica, tá? Então, é um tema muito importante e que vale a pena 2 pontos você conhecer. O primeiro ponto que você tem que conhecer são as disposições da Constituição Federal. Mais especificamente, eu sugiro que você leia do artigo 37 ao 41, minimamente. Tá? Minimamente do artigo 37 ao 41, que trata da administração pública. E esses artigos, eles são muito cobrados em prova. Lá no nosso curso Direito Administrativo Começando do Zero, disponibilizado na comunidade, nós tratamos dos artigos com embasamento, passando de um por um, para que você possa entender. E além de conhecer também os artigos constitucionais, eu sugiro que você conheça também a lei que rege os agentes públicos no nível do teu concurso. Em nível federal, a Lei 8.112, mas em nível estadual ou municipal pode ser uma lei diferente e é claro que você precisa acompanhar. A verdade é que a maior parte dos estados e municípios acabam copiando o modelo da Lei 8.112 e por isso uma boa preparação começa pelo conhecimento da 8.112. Mas se você for fazer um concurso estadual ou municipal, confira também a lei específica dos servidores do estado ou do município, embora poucas questões caiam, No meu concurso, por exemplo, caiu uma questão só do regime jurídico de servidores aqui do estado, de Goiás. Eu sou procurador do estado aqui em Goiás, atuo como advogado público já há mais de 5 anos, Então, sabendo disso, você vai perceber que as questões sobre agentes públicos cobram conhecimento ou sobre a Constituição Federal ou sobre a Lei 8.112 e, é claro, também cobra conhecimento jurisprudencial, principalmente entendimentos do Supremo Tribunal Federal, assim como também entendimentos doutrinários, por exemplo, classificação dos agentes públicos, entendimentos doutrinários sobre alguns aspectos, algumas classificações, alguns posicionamentos, tá bom? Então vamos resolver aqui as nossas questões. Não foram muito difíceis, Você que resolveu aí no canal do Telegram pode perceber que não tinha nada de outro mundo. Vamos lá então. Questão de número 1 diz assim, olha aí, ó. Regime jurídico é o conjunto de direitos, deveres, garantias, vantagens, proibições e penalidades aplicáveis a determinadas relações sociais qualificadas pelo direito.
No contexto da Lei 8.112, são consideradas vantagens. Olha aí, Lei 8.112 sendo cobrada na literalidade. O que são vantagens de acordo com a Lei 8.112? Existe um tópico só sobre vantagens. E um servidor público, além de receber o seu vencimento como vantagem, aquela sigla que está lá fixada, né? Então, você está fazendo um concurso que recebe a título de vencimento, por exemplo, R$5.000. Além disso, o servidor pode receber como vantagem indenizações, gratificações e adicionais, tá? Então, nas outras alternativas, estabilidade, nomeação e transferência não são vantagens, são, né, direitos. Recondução também não, reintegração e readaptação não, são formas de provimento derivado do cargo. Licença, afastamento e férias também não são vantagens. Direito de petição, reconsideração e recurso também não. De acordo com a literalidade da Lei 8.112, indenizações, gratificações e adicionais são vantagens que o servidor recebe além do vencimento que está estipulado para o cargo, tá? Então, letra C foi a alternativa considerada como correta, tomando por base, né, a literalidade do texto. Cuidado, tá? Essas vantagens se aplicam para o modelo de vencimento, né? Quem recebe vencimento tem agregado indenização, gratificação e adicional. Aprofundamento. Durante as nossas aulas da comunidade aqui no YouTube, eu vou sempre trazer aprofundamento. Aprofundamento no modelo, na sistemática de subsídio, tá? O cara que recebe subsídio, eu sou procurador de Estado e recebo subsídio. Então, no modelo de subsídio, você recebe o subsídio, que é uma parcela única, e o Supremo Tribunal Federal entende que não se pode receber gratificação nem adicional, tá? Então, se você recebe subsídio ao invés de vencimento, não é possível receber nem gratificação nem adicional, somente indenizações e direitos constitucionais. É o que o Supremo Tribunal Federal entende, entendimento do Supremo interpretando a Constituição. Por isso que eu falei que é aprofundamento, né? STF entendendo aspectos sobre agentes públicos sempre também cai em prova. Bora para mais uma? Segunda questão que foi disponibilizada lá no canal. Se você não fez o download, o link está na descrição do vídeo. Vai lá e confere. Olha aí, ó. A penalidade administrativa de demissão não se aplica. Eu posso afirmar, gente, categoricamente, que o aspecto mais cobrado sobre agentes públicos em prova é o regime disciplinar. Estatisticamente, a maior parte das questões que são formuladas em concurso vem do regime disciplinar do servidor público. Penalidades, PAD e assim por diante, né? A banca quer que você saiba quando é que você vai ser demitido, né? Para que você evite cometer uma infração. Então, aqui, penalidade de demissão não se aplica. Quando é que ela não se aplica? Olha aí. Letra A, em caso de reincidência em falta penalizada com advertência. Perfeito. É isso aqui. Se a pessoa incorre em reincidência na advertência, a próxima pena é de suspensão e não de demissão, tá? Então, reincidência na advertência, suspensão. Reincidência na suspensão é que dá demissão. Então, não se aplica demissão em reincidência por advertência. Seria a letra A ser marcada. Não foi difícil, né? Letra B, insubordinação grave em serviço é hipótese, né, de demissão. Acumulação ilegal de cargos é hipótese de demissão. Prática de ato lesivo à honra de particular, estando o servidor no exercício do cargo, é também. E, né, aplicação irregular de verbas públicas também é hipótese de demissão, né? Mais uma questão que cobra literalidade do candidato. Nada demais, né? Não é uma jurisprudência, não é um aprofundamento, é literalidade que você, então, precisa conhecer. Bora para mais uma questão? Né? Foram 7 questões, salvo engano, né, que nós disponibilizamos na segunda-feira passada aqui no canal. Vamos lá para mais uma, então. Questão de número 3, diz assim, olha. A vacância do cargo decorrerá, exceto, ou seja, ele quer saber quando é que não vai acontecer a vacância. O que é a vacância? É quando o cargo fica vago, quando o seu ocupante deixa o cargo e ele fica vazio. Ora, na exoneração, existe a vacância, a pessoa é exonerada e o cargo fica vago. Na demissão, existe a vacância, a pessoa é demitida e o cargo fica vago. Na aposentadoria,
também existe a vacância. A pessoa se aposenta e o cargo fica vago a ser preenchido. Mas na remoção, não. A remoção é a mudança de uma pessoa, né, dentro do próprio quadro de pessoal de um órgão. Então, o cargo está ali. O cargo não fica vago. Remoção não é hipótese de vacância e, portanto, letra D deveria ser a alternativa a ser marcada. Acertou? Nada muito difícil, né? A própria Lei 8.112 traz uma lista de hipóteses que se enquadram como vacância, né? Então, cuidado, né? A vacância é uma coisa diferente, né, do provimento. O provimento é quando alguém passa a ocupar um cargo público, enquanto que a vacância é quando o cargo fica vago, tá? E, enfim, né, nós temos aqui a única hipótese que não se enquadra como vacância, a hipótese de remoção. Bora mais uma? Questão de número 4, disponibilizada no canal, diz assim, olha, existe a figura do provimento originário e do provimento derivado nos cargos públicos. Das opções abaixo, todas elas, menos uma, representam espécies de provimento derivado. Aponte, portanto, qual das assertivas abaixo não é uma espécie de provimento derivado. Então, veja, muita atenção, o provimento de um cargo público acontece quando? Quando alguém passa a ocupar aquele cargo. Esse provimento ele pode acontecer de duas formas. Provimento originário é a primeira vez que a pessoa ocupa um cargo, ou provimento derivado, ela ocupa um cargo e está passando a ocupar outro, tá? Então, o que ele quer saber aqui? Ele quer uma hipótese que não é uma espécie de provimento derivado, ou seja, a pessoa ocupou um cargo e vai ocupar outro. Vamos lá, muito simples, nomeação. Quando alguém é nomeado para um cargo, essa é uma forma de provimento originário, isso mesmo, forma de provimento originário. Quando você é nomeado para um cargo público, essa é a primeira vez que você está sendo colocado naquele cargo. Marcílio, e a reversão? A reversão é provimento derivado. A reversão acontece quando você se aposenta e você fica curado, por exemplo, na aposentadoria por invalidez, você se aposenta por uma doença e fica curado, ou você se aposenta voluntariamente, se arrepende e pede para voltar. Então, você ocupava um cargo e volta a ocupar, provimento derivado. E o aproveitamento, Marcílio, também é derivado. O aproveitamento acontece quando você está em disponibilidade, você é colocado à disposição, está ali em disponibilidade, surge um novo cargo e você é aproveitado, provimento derivado. E a recondução, Marcílio? A recondução acontece em duas hipóteses e também é provimento derivado. A recondução acontece quando você é inabilitado no estágio probatório e ocupava um cargo antes. Então, a pessoa era agente de polícia, passou para delegado, foi inabilitado no cargo de delegado, no estágio probatório, é reconduzido para o cargo de agente. Ou também acontece quando você passa para um cargo e o ocupante originário daquele cargo é reintegrado. O ocupante que havia sido demitido ilegalmente é reintegrado e você volta, é reconduzido para o seu de origem. Então, tanto um como o outro, aqui na verdade os três, são formas de provimento derivado. O único que não é a nomeação. Na verdade, a nomeação é a única forma de provimento originário que a Lei 8.112 contempla. Então, muito cuidado, tá bom? Bora para mais uma? Olha aí, ó. Com base nas disposições da Lei 8.112 sobre redistribuição, assinale a afirmativa correta. Então, o que ele quer é saber de você conhecimento sobre movimentação na administração pública, redistribuição, remoção, Aqui, especificamente, redistribuição. Letra A. Redistribuição é o deslocamento do servidor de ofício no âmbito do mesmo quadro. Opa! Dentro do mesmo quadro não é redistribuição, mas sim remoção, tá? Muito cuidado com isso. A remoção acontece dentro do mesmo quadro, enquanto que a redistribuição acontece para outro quadro. Essa é uma distinção bem sutil, mas cai em prova, tá? É movimentação, tanto a remoção quanto a distribuição, mas a diferença é dentro do mesmo quadro ou não. Letra B. A redistribuição ocorrerá sempre a pedido para ajustamento da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Cuidado
cuidado com essa palavrinha sempre, né, gente? Não é sempre que será a pedido. Existem hipóteses de redistribuição, né, que não serão enquadradas como a pedido, né? Esse sempre errado. Letra C. A redistribuição independe do nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, né? Também está errado. A pessoa é colocada ali para exercer uma atividade compatível, sim, com o nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. Letra D. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade será mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC e terá, então, exercício provisório em outro órgão ou entidade até o seu adequado aproveitamento. É exatamente isso que a Lei 8.112 diz, né? Se a pessoa não é redistribuída ou colocada em disponibilidade, fica sob responsabilidade do órgão central do CIPEC até ser aproveitado. A letra E fala que a redistribuição independe da equivalência de vencimentos. Claro que depende. Você é redistribuído em uma função equivalente aos seus vencimentos. Lembrando, gente, que é proibido, na ordem constitucional brasileira, você sair de um cargo para outro ganhando mais sem concurso. Né? Isso violaria a regra do concurso público, tá bom? Então, nessa questão, letra D seria a alternativa a ser marcada. Espero que você tenha marcado corretamente aí na sua resolução de questões. Bora para mais uma? Questão de número 6 diz assim, olha, com base na Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas, assinale a alternativa correta. Letra A. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de advertência, suspensão e exoneração. Ele está querendo aqui literalidade do texto. E veja, destituição de cargo em comissão acontece quando você pratica uma infração grave e não nos casos aí de advertência. Então, letra A, considerada como errada. A destituição de cargo em comissão é como se fosse uma demissão, só que é para quem ocupa cargo em comissão, tá? Letra B. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 24 meses. Opa! Durante o período de 24 meses, né? Na verdade, né, a inassiduidade habitual acontece no período de 1 ano aí, com esses 60 dias interpolados. Errado. Letra C. Caracterizada a acumulação ilegal e provada má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Perfeito, é isso aqui. Se houver má-fé do servidor e ele não fizer a opção dentro do prazo legal, a acumulação ilegal importa em resultado final, que é a demissão, a destituição ou cassação de aposentadoria. Então, a pessoa é demitida porque a consequência da acumulação legal é a demissão. Detalhe, o procedimento de acumulação ilegal permite que o servidor faça opção por um dos cargos, quando ele acumula ilegalmente. E aí ele é considerado como de boa fé, tá? Então, ele tem essa opção, ele pode exercer esse direito. Letra D. Quando houver conveniência para o serviço ou para o servidor, a aplicabilidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 40% do vencimento da remuneração, ficado o servidor obrigado a permanecer ao serviço. Percentual errado, literalidade da lei. Letra E. A suspensão será aplicada em caso de reincidência de faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder 60 dias. Errado, né? A suspensão ela é aplicada, né, até 90 dias e não 60. Então, uma questão que cobrou literalidade do texto da Lei 8.112, mais uma vez demonstrando essa tendência. Bora então para a nossa última questão que foi disponibilizada no canal do Telegram, que diz assim, olha, o retorno à atividade do servidor aposentado, então veja, a aposentadoria, ele estava aposentado e retorna, no interesse da administração pública ou quando cessar a invalidez temporária, é uma forma de provimento do cargo denominada reversão, né, gente? A gente até já falou sobre isso. A reversão acontece no caso de
retorno do aposentado. A pessoa se aposentou por invalidez e volta, ou ela se aposentou voluntariamente e volta. Provimento derivado de cargo público, né? A reversão. Essa questão do provimento de cargo público é muito exigida em prova e vale a pena se aprofundar. Então, feitas essas questões, eu espero que você tenha se saído bem. Quero te convidar mais uma vez a fazer parte do canal Telegram. Toda segunda eu disponibilizo uma série de questões para você treinar, porque eu acredito de verdade que o treino duro gera o jogo fácil, né, e faz com que você consiga fazer uma boa prova. E quero te convidar a fazer parte da comunidade 24/7, vindo estudar comigo. Direito constitucional começando do zero, direito administrativo começando do zero, além de uma série de cursos e treinamentos especiais para você. Então você não pode perder até meia-noite de hoje, né? Mais de 8 cursos, né? 2 treinamentos, mentoria, tudo isso por R$ 297 no link que está aí abaixo, tá? Então clique, aproveite e, é claro, bons estudos para você que quer realmente realizar o seu sonho. Aproveita aí também, deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal para receber as próximas notificações. Valeu, pessoal! Fique com Deus e até a próxima!